a mais umas palavras cruzadas. Hoje Olá, um agora... formato bastante diferente. Pela primeira vez estamos a gravar cada um na sua casa, não é? É uma novidade para nós e como tem sido nos últimos 2-3 meses, tem sido tudo grandes novidades. Mas vamos tentar abordar os temas da lição. Temos de ter sempre ver o lado positivo, porque estas novas tecnologias permitem, precisamente, que nós temos esta possibilidade de ainda assim continuarmos a gravar as palavras cruzadas. É verdade, apesar de estarmos todos distantes uns dos outros, conseguimos diminuir essa distância através da internet, através dos computadores, dos telemóveis, e isso permite-nos que continuemos a partilhar o estudo da escola sabatina através das palavras cruzadas. Esta semana, na lição 9, nós vamos estudar a Gênesis como um fundamento e vamos concluir. Vamos ter a parte 2. A semana passada tivemos a parte 1 e esta semana vamos ter a parte 2. Ao longo da lição vamos ver aqui algumas comparações, vamos perceber como é que Gênesis está aqui mencionado, comparar com outras versões, digamos assim, e também vamos perceber que a base disto tudo pode-se resumir a algo que é fundamental na vida de um cristão, que é uma palavra que tem 2 letras, que é a fé. Mas mais à frente nós já vamos ver onde é que a fé se enquadra aqui em Gênesis, onde é que se enquadra nestas comparações todas que possam surgir, ou até mesmo na interpretação que possamos ter das palavras que estão escritas em Gênesis. É verdade. Sabes, a lição desta semana tenta responder de alguma maneira àquela pergunta que se faz em todas as épocas: como é que nós viemos aqui parar, quem é que nós somos, de onde é que viemos, qual é o sentido da existência da humanidade e por aí fora. E a lição introduz-nos numa fase em que diversos pensadores como Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle, grandes cientistas que eram também cristãos e que, ao fazer os seus estudos, eles, ao fazerem as suas descobertas científicas, eles achavam que estavam a engrandecer, digamos, a descrição de Gênesis, a descrição de um Deus criador. Uhum. Com o evoluir da ciência e com a passagem pela Revolução Francesa, com o Iluminismo, com a introdução da razão como o principal método de explicação dos fenómenos, e também depois a ciência como algo que em si mesmo consegue encontrar a explicação e a resposta para essas perguntas, nós fomos afastando, digamos que a ciência e os cientistas, não todos, é claro, mas foram-se afastando desta ideia de que o sobrenatural, de que a influência de Deus podia se manifestar na natureza, na criação, na história da humanidade, na história do universo até, para um outro extremo em que se nega a intervenção sobrenatural, digamos assim, a intervenção divina, e só através das leis da natureza e da razão é que se consegue descobrir e explicar o que é que aconteceu desde a criação, ou desde o surgimento da vida na Terra ou da criação do universo. Depois é claro que hoje em dia a principal base da ciência e do conhecimento científico assenta na teoria da evolução, como ela foi proposta por Charles Darwin em 1859, no seu livro A Origem das Espécies, que é um livro interessante que acho que todos devíamos ler para perceber não só também as dúvidas que Charles Darwin tinha ao apresentar esta teoria, mas também para podermos compreender o que é que ele propõe. E isto, a lição desta semana, levantava-nos várias perguntas. Será que a Bíblia é uma visão antiquada e não científica da criação do universo, por exemplo? Outra pergunta seria: será que o relato bíblico foi simplesmente beber às civilizações que haviam ali à volta e juntou partes, e aquela cultura criou um relato diferente das outras só porque
porque tinha que ser diferente? Ou se Será foi condicionada culturalmente, não é? isso mesmo, pela cultura hebraica? Pela E, cultura, exatamente, e e a então partir foi daí, condicionada precisamente através dessa cultura. é verdade, será que, ou então, será que realmente foi Deus que inspirou Moisés a escrever com aqueles pormenores que Moisés usou para descrever a criação, para falar de Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, onde ele descreve os primórdios, digamos, da humanidade. Há algo Até mesmo a maneira como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher, a própria criação, a maneira como foi efetuada, o facto do homem e da mulher não terem surgido logo ao início e surgirem no final. Enfim, há aqui vários episódios interessantes em relação a estas comparações que possam surgir entre Gênesis e as outras teorias, digamos assim. É verdade, e há um ponto que a lição não fala nisso, nem sei se é essa a intenção do autor, mas que para mim faz muito sentido. Eu quando leio Gênesis, e tu há bocado falaste naquela palavra com duas letras, que é fé, eu quando leio Gênesis, eu não estou à espera de encontrar uma explicação científica para a origem do universo ou para a origem da humanidade. Não, encontro uma visão bíblica que é aceita ou não pela fé, que revela um Deus criador, revela um plano da salvação, revela uma história da humanidade. É claro que para um cientista não esclarece todas as questões que surgem pela origem da vida, pela origem do universo, é óbvio, mas nem era esse, no meu entender, a intenção de Deus. Do livro de Gênesis e de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, para nos dizer, se não tinha que falar noutras coisas que hoje em dia para nós fariam mais sentido, sobre como é que seria as leis físicas que deram origem ao planeta Terra, como é que Deus do nada criou, e portanto, digamos que nem o livro de Gênesis é um relato científico da criação, nem digamos que a origem das espécies é um relato exclusivamente especulativo daquilo que é a vida natural da natureza na Terra. Mas isto fica para outra altura, este debate. Eu acho que é assim, é aquilo que estás a dizer, mas se nós formos a ver Gênesis, e tu disseste bem, eu também comecei a falar da parte da fé, em que tu disseste bem que o facto de Gênesis não consegue responder a todas as questões que possam ser colocadas, até mesmo porque acredito, ou tenho fé que não tenha sido esse o propósito, como estavas a dizer, e bem, de Deus ou neste caso ao Moisés relatar como é que foi, mas também é curioso, nós vemos que em Gênesis as coisas não estão por acaso, ou não caíram ali do nada, apesar de termos que ter fé para acreditarmos como é que aconteceu, mas tem um princípio, um meio fim, tem uma lógica de acontecer. Tu não vês nenhuma, como nós dizemos hoje em dia, nenhuma ponta solta, ou seja, faz sentido primeiro ter sido criado uma determinada situação, depois no terceiro ou quarto dia ser criada outra situação. Tudo tem uma ligação. E nós, mais à frente da lição, tivemos a ver o facto das famílias serem descritas, de o A, o B, o C, o D, o E, ou seja, está ali não por acaso, mas para nós percebermos aquilo que tem que ser percebido. Não é? E não só, e transmite organização, ordem, é um Deus de ordem, exatamente, ordem, de uma sequência, de uma disciplina, digamos, não é o acaso. Não é o acaso. Em oposição até às outras teorias. Às outras teorias, não só que o acaso foi dando origem em milhares e milhões de anos e por aí fora, mas repara, eu acho que a fé para acreditar num relato é equivalente à fé para acreditar no outro. É claro que os cristãos vão dizer, não, eu sinto a presença de Deus na minha vida, tudo bem, mas um cientista diz, não, eu quando faço as experiências no meu laboratório também confirmo aquilo que eu defendo. E sabes portanto, que... Diz, acaba. Há aqui uma parte em que o reino da fé intervém, quer num lado, quer do outro. Sabes que eu tinha um colega
Diz, Acaba, diz, acaba. diz. Não, eu tinha um colega que ele não acreditava em Deus, mas ele dizia: eu não acredito em nada, mas eu se tivesse que escolher, dizia ele, para mim, em relação à criação, à origem da Terra, ele dizia: para mim é mais fácil eu conceber a ideia de que há um ser superior que criou isto tudo, dada a complexidade que as coisas todas têm, não só a natureza, como o ser humano, como tudo, do que eu dou muito mais credibilidade a uma situação destas do que houve uma explosão por acaso e apareceu. Ele mesmo não acreditando dizia: se eu tivesse que escolher um lado ou um outro, eu mais facilmente iria acreditar em algo que foi planeado, estruturado, que tem uma ordem. Não é? O que eu queria dizer há bocado, e vem nesta direção do que tu estás a dizer, independentemente do lado em que eu esteja, há uma coisa que é essencial, é eu conseguir respeitar o outro lado. Exatamente, sem sombra de Porque há pessoas muito inteligentes que são cristãs e que aceitam uma criação divina, e há pessoas muito inteligentes do lado evolucionista que acreditam na teoria do Big Bang, na evolução das espécies. claro. E, portanto, é preciso respeitar tanto um lado Mas, como o outro, mas independentemente. aí é ir ao encontro daquilo que Jesus depois fez quando esteve na Terra. Né? Não tem nada a ver agora com a nossa lição, é verdade, Sim. mas já que tocaste nesse assunto, é nós conseguimos respeitar as decisões e as opiniões dos outros, mesmo quando nós estamos de acordo com essas mesmas opiniões. Né? Tal como Deus, quando respeita, quando nós seguimos o seu caminho ou quando nós decidimos não seguir o seu caminho. Deus respeita e está disposto a aceitarmos, independentemente de nós estarmos a caminhar com Ele ou não. É verdade. E nós devemos ter muito cuidado. A lição toca ao de leve neste ponto que é da interpretação do contexto que nós temos vindo a ver. Nós temos vindo a analisar exatamente. O contexto, a cultura, as palavras, o significado das palavras naquela altura são todas importantes na interpretação. E ainda mais em relatos que têm muito de figurativo, por um lado, e outras coisas literal, por outro. E a lição faz-nos refletir numa coisa. Em vários versículos da Bíblia nos diz assim, como por exemplo em Apocalipse, os 4 cantos da terra, onde estavam os 4 anjos. Isto parece que a terra tem uma estrutura com 4 cantos. 4 cantos, parece que é um quadrado. 4 cantos, quadrado. ou é um quadrado, ou é um retângulo. Ângulo. Tinha uma estrutura plana. Mas depois, se nós lermos noutras partes da Bíblia, nós vemos, por exemplo, este era um dos versículos que sempre me impressionou muito, porque quando Isaías disse isto, Isaías diz que Deus está sentado sobre o globo da terra. Isto foi muito antes de qualquer teoria sobre que a Terra era redonda e que a Terra era um planeta destes. Portanto, eu sempre vi este versículo como Deus revelar ao homem como é que era o planeta Terra muito antes dos cientistas terem chegado à conclusão que a Terra é redonda, que a Terra é que gira sobre o Sol, como foi com Galileu, e muito antes disso. Mas esta parte da lição alerta-nos para atenção, porque muitas vezes o que é usado é uma linguagem figurativa e não uma linguagem literal. E temos que saber o contexto em que está inserido e interpretar mesmo essa linguagem. Antes de avançarmos, temos, apesar de estarmos de uma maneira diferente a fazer as palavras cruzadas, não deixamos de ter o nosso momento musical. E esta semana o nosso momento musical vai ser trazido pela Filó Magalhães. Pois conheço o meu pecado, o teu amor espero para lavar em minha culpa, o teu amor anseio, pois eu sei quão fraca sou, mas o teu amor desejo para apagar em mim o mal, cria, ó Deus, em mim.
nascer em mim a presença do teu Espírito, que me venhas hoje transformar. Quero estar ao teu serviço. Um novo canto eu trago, pois tu és minha alegria, o teu amor propago. És o Deus da salvação, com fé viva te louvo. Afogaste o meu passado, proclamarei para sempre. Tu és Rei, meu Pai amado, cria, ó Deus, em mim um coração limpo e puro, que te possa adorar e a toda a gente amar. Faz nascer em mim a presença do teu Espírito, que me venhas hoje transformar. Quero estar ao teu serviço. Muito bem, tivemos este belo momento musical baseado no Salmo 51 e voltando aqui ao nosso tema. Mas olha, já agora, antes de avançares, estavas a dizer, e eu lembrei-me de uma situação, estavas a dizer do facto de nós temos de ter cuidado com o contexto, correto? Uhum. E agora vou falar de uma coisa que és como eu, gostas muito, que é sobre quando nós vemos as capas dos jornais, nomeadamente os jornais esportivos, e a imprensa sabe e bem fazer isso, captar a atenção máxima dos leitores, e colocam, por vezes nós vemos aqueles títulos, ou mesmo nos telejornais não tanto, mas nas capas dos jornais, das revistas, colocam aqueles títulos que tu lês e ficas, que é isto? Até vais comprar o jornal ou até vais ler a notícia, e quando tu lês a notícia, vês que aquilo foi retirado de um contexto que, afinal, a interpretação é exatamente outra, não aquela que tu pensaste que seria, não é? E nós, muitas das vezes, com a Bíblia, ao retirarmos textos, versículos, e colocamos soltos, por vezes podemos ter uma interpretação totalmente diferente daquilo que está escrito. É verdade. E eu acho que nós temos que ter o cuidado, como temos vindo a ver nas lições anteriores, pedir sempre a direção do Espírito Santo no estudo da palavra, termos atitudes ponderadas, refletidas, procurar várias fontes, várias interpretações, várias perspectivas sobre um determinado assunto, e com oração e em comunhão uns com os outros, ir caminhando na descoberta daquilo que são as verdades bíblicas, e que nem sempre estão à superfície, nem sempre estão no título da notícia. Só depois quando abres a notícia consegues visualizar. E quando se apercebe que teria Adão e por aí fora Daniel e outros homens, e portanto Deus também é um Deus de adaptação, de recriação e criação, e de adaptação à evolução que o homem, que a humanidade tem na sua cultura e nos aspectos da civilização. É interessante que a lição fala há uns tempos atrás, há uns anos, alguém veio ter comigo, assim, numa postura um bocado brincalhona ou até um bocado gozona, digamos assim, se eu sabia que existiam vários relatos sobre a criação de outras culturas que eram muito semelhantes à do Gênesis. Eu naquela altura disse, sim, sei que há vários relatos daquelas culturas ali da Mesopotâmia que falavam também de um dilúvio, por exemplo, ou que falavam também de uma criação. E que isso para mim não me fazia, não punha nada em causa, digamos, o relato bíblico, mas aquele amigo dizia que, pois, não era bem assim, ele insinuava que
Percebes? Isto não é, a Bíblia não é o único sítio Não- que serve isto. Exatamente. Quem é que me diz que não são os outros relatos que estão corretos e que é o da Bíblia? Que são os originais e não é a Bíblia que está a Não é a imitar, Bíblia digamos. que está copiado. Isto numa abordagem pelo título da notícia Claro. faz-nos ficar, ou pode-nos fazer ficar um bocado estupefactos, mas então não é só a Bíblia que fala disto, não. Há muitas histórias, muitos relatos sobre o dilúvio, muitos relatos sobre a criação, que são em parte igual ao relato bíblico e no outro lado muito diferente Muito do relato. diferente. Aliás, nós conseguimos ver isso na lição. A lição transmite precisamente essa ideia, essas diferenças. Que ao início tu até até te parece que é muito semelhante, mas depois tu começas a ver que há diferenças bastante grandes e marcantes. E há outra coisa que eu já aprendi ao longo dos anos em que vou estudando a Bíblia, vou refletindo sobre estas coisas. O que está escrito nunca é escrito de forma inocente no sentido de sem intenção. Sem intenção. Aquilo é escrito daquela maneira com um propósito. Exatamente. Não foi escrito assim como podia ser escrito de outra maneira, não. E nós vemos aqui que Deus quis, através de Moisés, revelar-nos coisas, pormenores muito específicos da criação, enquanto estes relatos põem vários deuses a criar, o que é comum com o relato de Gênesis, porque Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. À nossa imagem, portanto, não à minha tem imagem. esta parte comum, mas vemos aqui um envolvimento completamente diferente de Deus, ou destes deuses, se quisermos usar aqui a mistura destas várias histórias, no cuidado da criação da humanidade, na origem da criação da humanidade, que é completamente diferente. E Deus, portanto, quis-nos mostrar, e o autor conta, por exemplo, um exemplo muito prático para, digamos, resolver este assunto. Quando, no 5º dia, Moisés escreve que Deus fez os luminares, porquê que Moisés não disse fez o sol e a lua? Sol e a lua. Porquê? Fez os luminares, fez os luminares, a noite... Exatamente, o maior e o menor, tal e qual. Mas depois tem uma lógica. Tem uma lógica. Ele não... deuses, exatamente, é isso mesmo. Isso mesmo, ele não queria que houvesse uma associação ao Deus do Sol, ao Deus da Lua, egípcios que existiam nos outros relatos, ou que existiam na cultura egípcia, e portanto não foi de forma inocente que Moisés... Está relatado assim. Moisés, guiado pelo Espírito Santo, que não disse, não, vamos fazer o sol e a lua. Não, vamos fazer os luminares, um maior para iluminar o dia e o menor para iluminar a noite. É o sol e a lua. Nós sabemos que é o sol e a lua. Portanto, havia aqui uma intenção bem específica de Moisés não é igual. Mas sabes que é nestes pequenos pormenores que nós vimos que realmente é extraordinário. Nós conseguimos perceber que nada foi feito ao acaso, nem a simples palavra que possa estar colocada em Gênesis ou em qualquer parte da Bíblia tem sempre uma lógica de estar naquele preciso momento e daquela maneira. Este pormenor do Sol e da Lua, sejamos sinceros, é muito mais fácil para qualquer pessoa que lê a Bíblia perceber que foi criado o Sol e a Lua do que estes como estás a dizer, estes iluminados. Quer dizer, o maior e o menor, é mais fácil pôr Sol e Lua. Mas depois, se nós formos ler, já vamos perceber porque é que o Sol e a Lua não foram mencionados dessa forma. Lá está. A importância do conceito, do contexto, do significado das palavras. De não ver o versículo solto, mas primeiro perceberes em que época. Não é? Como estás a dizer aí bem, porque nós temos que ver em que época é que foi escrito e em que foi dito. Depois, não começar a ler do meio e acabar logo o versículo, mas sim ler o capítulo, ou ler a história, ler desde o início até ao fim. Né? Para nós percebermos efetivamente o contexto em que está inserido. Verdade. E aqui há muito a ajuda dos comentários bíblicos, de quem faz... Claro, historiadores que interpretam... dos historiadores e quem estuda este tipo de episódios e da língua. É verdade. Nos ajuda muito a compreender os contextos. E isto alerta-me sempre que uma leitura superficial é perigosa. Nós ficamos a perceber como é que Deus... ficamos a perceber isso.
mas não podemos depois querer aprofundar e usar outros tipos de argumentos, não fazendo uma leitura completa e profunda e pensada, com várias fontes, meditada, tentar perceber o que é que aquela palavra naquela altura significava por aí fora. Portanto, é muito importante esta questão do contexto. Sabes que eu, a semana passada, acho que foi semana passada ou há 2 semanas, estava numa das redes sociais e vi uma foto de uma amiga minha que tinha uma Bíblia e ao lado 2 marcadores, a Bíblia sublinhada, e depois ao lado da Bíblia um caderno de apontamentos, onde ela tinha escrito, tinha tomado notas. E depois a legenda era estudando ou interpretando a Bíblia, algo deste género. E eu achei bastante interessante. E é mesmo isso. Não basta nós pegarmos e ler de 1 a 1, 2, e ler até cá abaixo, mas sim ler o versículo ou ler o capítulo e depois estudá-lo, perceber o que é que ele quer dizer, interpretar como deve ser. E eu achei bastante interessante. Porque, e foi sobre este trimestre que estamos a estudar, portanto, foi semana passada ou há 2 semanas, e era, lá está, vai de acordo com o título do trimestre, né, interpretarmos bem as escrituras. Muito bem. E nós vemos uma coisa, há bocado falávamos num Deus de ordem. Sim. Então, é interessante que a teoria de evolução, o que defende é que o acaso aliado ao tempo permite que exista evolução e que as coisas se tornem mais complexas. E da leitura dos primeiros capítulos de Gênesis, nós percebemos que não há acaso nenhum na intenção de Deus. Há a intenção de Deus em fazer, em criar, em ordenar as coisas daquela maneira. E depois nós vemos que esta perspectiva, esta filosofia de Deus se manifesta depois numa parte da Bíblia que nós, quando fazemos um ano bíblico, desejamos que não exista. Que são exatamente as analogias, não é? A maior tendência é... Passa. Onde é que isto acaba? Quando acaba. Eu acho que o primeiro grande desafio de quem faz o ano bíblico é chegar a essa parte e conseguir continuar a ler com entusiasmo. Houve uma altura em que eu, quando lia a 2 Timóteo 3,16, quando Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada, e eu, quando chegava àquelas partes da genealogia, pensava assim: onde é que está a inspiração? Mas depois um dia disse: não, eu vou estudar aqui uma genealogia para perceber o que é que Deus consegue dizer através disto. E depois estudei e comparei a genealogia de Jesus em Mateus e em Lucas, e percebi realmente que Deus consegue, até através de nomes de pessoas e através de um caminho familiar, consegue testemunhar e consegue nos fazer guiar e nos ensinar alguma coisa. E aqui nós vemos que nestas sequências de alguém que nasceu, viveu 6 anos, né? Depois teve o primeiro filho, primogênito, que era importante, e depois desse filho viveu mais 6 anos, e durante esse período teve mais filhos. E depois aquele primeiro filho vai ter outros filhos, isto vai sendo... Portanto, há aqui uma continuidade, não há espaços vazios, não há lacunas. É interessante ver aqui um paralelismo com é extraordinário que nós... por exemplo, não é? Esta perspectiva em que há lacunas que não se conseguem explicar, e parece que Deus queria dizer: não, aqui não há falhas. Aqui não há margem para falhas. Exatamente, é isso eu mesmo. acompanho esta linha e é definida por mim, digamos assim. É impressionante nós conseguimos ver que aquilo que estás a dizer, bem, através das descendências, nós conseguimos ver que está tudo interligado. Faz todo sentido. Até mesmo os nomes que são dados. Repara que tu não tens nenhum caso. A lição diz mesmo, o A que viveu X anos. Verdade. O B que viveu Z anos. Ou seja, tem tudo um sentido. E mesmo essa parte que é tão difícil, e temos que confessar que é maçudo, é chato nós estarmos a ler porque não temos essa vontade, mas até aí reflete a organização e esta ordem que Deus tem. Mas tu fores fazendo, por exemplo,
Os tais esquemas, as comparações. Então, este viveu até aqui, tu consegues perceber, por exemplo, que o homem que viveu mais tempo foi Matusalém, mas provavelmente viveu até Noé, e se calhar conversou com Noé, e se calhar falou das coisas que viu nos 900 anos antes. Consegues ver até onde é que ele foi, com quem é que coincidiu e com quem é que teve... E o que é que ele podia ter dito àquelas pessoas. Portanto, isto dá um dinamismo ao texto que, quando tu lês sem ter esta perspectiva de estudo e de aprofundar, podes perder esta noção de que dentro daquilo há sumo, digamos, há conteúdo, e não é o acaso, não ficou assim por acaso porque Deus queria que ficasse daquela maneira. Eu acredito quando Deus dá a ordem para escrever este tipo de texto, que lá está, tivesse a sua intenção e que não fosse por acaso, ou que tivesse aquele pensamento de, não, eu vou pôr aqui, não interessa muito, mas vou pôr aqui e pronto. Não, para estar na Bíblia é porque faz sentido, é porque tem uma lógica, ainda que nós possamos ao início não perceber tão facilmente como outro tipo de texto que possa estar na Bíblia, não é? E se há parte da Bíblia que gera disputas e discussões e trocas de argumentos para um lado e trocas de argumentos para o outro, é esta parte da criação, da origem do ser humano, da origem do universo. E há bocado falávamos os dois, antes de começarmos a gravação. E acho que até era bom, acho que vais falar dos versículos, não é? Isso mesmo, isso. Eu acho que até era bom antes de falares disso, porque o tempo já vai longo. Isto, o facto de nós estarmos cada um na sua casa e vamos gravando, por vezes não damos conta do tempo e vamos continuando a falar. Mas eu acho que seria uma forma excelente de nós podermos concluir as palavras cruzadas desta semana, precisamente abordando esses dois versículos que tu ias falar, que são extraordinários. No fundo, que são 1 Timóteo 1, 4 e Tito, o capítulo 3, versículo 9, que no fundo diz uma coisa: não vale a pena. Não vale a pena discussões fúteis sobre aquilo que nem nós conseguimos provar, nem os outros nos conseguem provar a nós. E é aqui que, voltando àquilo que nós falámos há bocado, a questão do respeito pela diferença do outro, mesmo que o outro negue aquilo que nós consideramos uma pedra basilar nas nossas crenças. Porque se nós falarmos com um cientista que seja evolucionista, vai ser basilar nas crenças dele, na maneira como ele encara a sua vida e o universo e tudo mais, a teoria da evolução. E não faz sentido, mesmo eu não acreditando naquela teoria, não faz sentido eu atacá-lo, eu tentar convencê-lo, eu tentar denegrir aquilo em que ele acredita e apontar as falhas todas. Porquê? Porque se eu for fazer o mesmo a mim, eu também não vou gostar, posso-me até sentir ofendido. Exatamente isso, dizer, ficas ofendido e sentido. E perder uma amizade por causa disto. E não é essa a intenção de Deus. E há um versículo que Jesus diz, olha, aquilo que tu queres que te façam a ti, faz aos outros. E, portanto, amar aos outros. Esta disputa, digamos assim, que não deve ser uma disputa, não. De teoria de evolução, criacionismo, vamos usar este versículo de Jesus, que é, faz aos outros como queres que façam a ti. No fundo, o que podemos dizer aqui é respeita ao outro nas suas diferenças, mesmo que elas sejam para ti loucura, como dizia o apóstolo Paulo, não é? Aliás, acho que temos mesmo que ler os versículos, e começando por Tito 3:9, que diz, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. E depois temos Tito, 1 Tito 1:4, em que diz, não se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Aí está. Digamos que a melhor maneira de encerrar a lição desta semana. A lição desta semana é esta. A fé é um ponto essencial. E sem isso não conseguimos. E sem isso não conseguimos. E sem o respeito pelas diferenças em relação à maneira como cada um encara a vida, a criação, e as suas crenças. E as suas crenças, não é? Digamos que
também todos os escritores bíblicos citavam Gênesis, ou a maior parte deles, os apóstolos, Jesus. Portanto, havia aqui um valor... Nós vemos que Gênesis não foi só feito só para o início, Verdade. não é? Que acompanha Que a história acompanha, toda. nós até vemos, e por acaso não abordámos tanto essa parte da lição, escritores do Novo Testamento, parte do Novo Testamento, que vão citar momentos de Gênesis. Ou seja, nós aqui mais uma vez conseguimos ver que Deus, apesar de Gênesis ser logo ao início, acompanha o princípio, o meio e o fim. Porquê? Porque o nosso Deus também é um Deus do princípio, do meio e do fim. E para terminar, eu acho que podemos, em vez de discutir se foi no momento, naquela singularidade em que houve uma explosão e deu origem ao Big Bang e a partir daí à expansão do universo e milhões de anos e até chegarmos ao ano 2020, ao discutirmos que foi Deus que criou do início, devíamos ter uma certeza, é de que aquilo que a Bíblia nos diz no início é que não havia pecado, não havia sofrimento, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E no final da Bíblia, o que Deus pretende é remover da sua humanidade, sua no sentido que Ele criou, a dor e o sofrimento, e encerrar este ciclo voltando àquela, digamos, paz, tranquilidade e perfeição que existia no Gênesis. Isto sim vale a pena discutir com qualquer pessoa, seja evolucionista, seja criacionista, o que for. O grande amor de Deus em querer estar próximo da humanidade e recuperar aquilo que foi perdido no Gênesis ou onde quer que seja, porque perturbou o plano de Deus e o seu reflexo em nós, e o que Deus quer é recuperar esta perfeição que Ele apresenta. Quer voltar ao início. Voltar ao início, para um mundo sem dor, sem sofrimento, com conhecimento perfeito sobre Deus. E onde possamos esclarecer todas as dúvidas e questões. É isso que eu ia dizer. Nessa altura, então, nós estamos em sintonia. Nessa altura, então, sentar-nos e dizer... É isso, vamos já esclarecer isto. Deus, explica como é que isto foi. Não é? E tanto o criacionista vai perceber, como o evolucionista que vai estará no céu poderá dizer falhava aí. Agora sim, já percebo. Exatamente. E, portanto, eu acredito que se tivermos amor, como Deus nos diz para termos uns pelos outros, nós vamos conseguir aceitar-nos uns aos outros nas nossas diferenças, e isso é maravilhoso. Sem sombra. Chegámos ao fim das nossas palavras cruzadas, hoje de maneira totalmente diferente, e pegando um pouco na palavra fé, temos de ter fé que a próxima vez que formos fazer as palavras cruzadas já seja num formato normal, já na nossa igreja, porque seria sinal que toda esta situação que estamos a viver já teria sido totalmente ultrapassada. Desejamos que todos que estejam em casa a assistir que possam estar bem, e marcamos um encontro para a próxima semana com uma nova lição, e que possam continuar a assistir às Palavras Cruzadas no nosso canal do YouTube. Desejamos a todos então uma boa semana e até à próxima. Até à próxima. Um forte abraço digital a todos.